dois exercícios, né? Tinha pedido aí para vocês tentarem fazer. Então, vamos corrigir eles, independente se vocês fizeram ou não. Vamos fazer a correção aí para manter em dia aí os trabalhos aí, tá? Então, deixa eu só compartilhar aí a tela com vocês. Então, vamos lá. Então, os exercícios aí, só lembrando da nossa aula passada, a gente falou, então, de uma segunda, de um segundo tipo de tensão, né, conhecido como tensão de cisalhamento, que basicamente é o mesmo conceito da tensão normal, mas a diferença é que ela se aplica às chamadas forças de corte ou forças cortantes. Portanto, ela tem um direcionamento diferente em termos de aplicação da força. Enquanto na tensão normal, a força ela tem o objetivo principal de esticar ou comprimir a estrutura, a tensão transversal ou de cisalhamento, ela sempre tem o objetivo de cortar, né? Ou seja, de cisalhar, gerar divisão, né? Separar a estrutura em duas partes, ou enfim, é a chamada força, né, tensão cortante ou de cisalhamento, tá? Consequentemente, o que nós tínhamos em termos de fórmula não muda muito, uma vez que o que muda é apenas agora a letra, que não vai ser mais o sigma, vai ser o tal, representando a tensão cortante, e a força de carga, né, que agora ela representa uma força cortante, ou seja, ela não tem só o objetivo de comprimir ou esticar a estrutura, ela também tem o objetivo agora específico de cortar, ou seja, né, ela é uma força cortante. Então, no lugar de P, a gente escreve ela como V, tá? E a área continua a área mesmo, porque essa mesma força cortante, ela vai estar atuando sobre uma determinada área com o objetivo de cortar. E aí nós analisamos aí o exemplo do olhal, né? Nesse exemplo a gente tem aí, na verdade, um modelo onde a gente tem as duas tensões presentes, né? Ou seja, para dimensionar o diâmetro do olhal de acordo com a carga que a gente tem, nós temos que usar a tensão normal. E para determinar a espessura que o material deve ter para não cisalhar, ou seja, para que a tensão de cisalhamento que eu tenho nesse material seja suficiente para mantê-lo fixo, né, e não rasgar, ou seja, não cortar, depende da tensão de cisalhamento que nós temos, tá? E usando a mesma carga, só que agora não como força de pressão, né, ou de compressão, mas sim como força cortante. E aí a diferença é que nós tiramos, então, duas informações para esse mesmo objeto, né, nós tiramos duas informações, aliás, para esse conjunto, né, porque nós temos o olhal e mais a superfície aí no qual ele vai estar colocado, né, no qual ele vai estar fixado. Tá? Então, para essa mesma estrutura, esse mesmo conjunto, nós determinamos com os dois tipos de tensão diferentes, nós determinamos, né, o diâmetro do olhal e a espessura que o material deve ter, né, para que ele mantenha esse conjunto aí equilibrado, né? Então vamos lá, eu passei para vocês o mesmo exercício, né, o mesmo problema, apenas com as atividades, com as unidades diferentes aí, né? Então lá em cima estava no padrão inglês, né, o padrão britânico e estadunidense, e agora nós temos o problema então colocado no nosso sistema internacional aí, né, no sistema válido para o Brasil, para o nosso país. Tá? Então, nesse caso, nós vamos dar a resposta, ou seja, nós vamos buscar um diâmetro de olhal, né, calcular e fazer o dimensionamento do diâmetro e dar o resultado em múltiplos de 5 milímetros, né, ou seja, nós vamos buscar, vamos dizer assim, embora comercialmente a gente não vá ter essa variação, né, a variação continua sendo em oitavos, né, de polegada, mas para a gente colocar em, vamos dizer assim, né, em sistema internacional, a gente precisa trabalhar com as medidas nesse padrão. Então, eu só alterei aí os múltiplos, né, que seriam de 5 milímetros e tanto para o Dzinho quanto para o H também, tá?
Então, de modo que a carga, que agora seria de 25 kN, não suporte a arruela e não penetre ou cisale o apoio aí. E aí, as tensões normais e equivalentes aí para cada, para cada um deles, então a tensão do parafuso aí do olhar é de 150 megapascal e a tensão da arruela, do material de apoio é de 35 megapascal, tá? A arruela é a mesma tensão que é a do aço, que é a do parafuso aí de 150 megapascal. Ou seja, nós apenas repetimos aí todo aquele memorial de cálculo que foi feito para o exercício, anterior lá do olhar em outras unidades, porque o problema é o mesmo, então não vai mudar basicamente nada. Ou seja, eu tenho que calcular o diâmetro, tá? Primeiro, convertendo os 25 kN em newtons, então não vou trabalhar com a unidade de kilonewtons, mas sim com ela em newtons, então 25 kN vira 25.000 newtons, e a tensão, que é a carga sobre a área, ou seja, o peso sobre a área, que vale 150 megapascal ou 150 newtons por milímetro quadrado, tá? Então, a área aí do nosso olhar, ela vai ser, então, o P dividido pelo sigma, que é o 25.000 dividido por 150, gerando, então, aí uma área de aproximadamente 166,67 milímetros quadrados, tá? E com essa área, então, considerando, que o diâmetro do olhar aí, ele tem uma área circular, nós vamos usar, então, a expressão π vezes d ao quadrado sobre 4, lembrando que, a área é πr ao quadrado, só que o r é diâmetro dividido por 2, que é o que nós queremos calcular no problema, o diâmetro. Então, o diâmetro dividido por 2 ao quadrado, que seria o r, fica d ao quadrado sobre 4, e aí nós substituímos os valores. A área vale 166,67, vou dividir isso por π, multiplicar por 4, tirar a raiz e achar o valor do d, certo? Nosso d, então, aí, encontrado é de 14,6 milímetros. Como a gente quer com aproximação de 5 milímetros, então eu vou procurar uma medida aí, na verdade, que seja de 15 milímetros, tá? Só lembrando, pessoal, que se a gente fosse procurar isso, na verdade, comercialmente, eu teria, então, que encontrar alguma coisa em torno de oitavos, Então, 6 dividido por 8, 0,75 ainda não dá. Tá, então, vamos lá, seria em polegadas. Então, os nossos 15 milímetros dividido por 25,4, nós teríamos aí o valor de, um pouco mais de meia polegada, 0,59, 0,60 polegadas, tá, o que corresponderia, então, a gente já tinha feito com 5 oitavos, que era uma medida de 550, então a próxima medida aí seria 6 dividido por 8, que dá 0,75. Então, aí a próxima polegada que a gente poderia usar é a de 6 oitavos, tá? Para chegar aí no nosso valor correspondente aí. Mas como o problema está pedindo em milímetros, a resposta era diâmetro e aproximadamente 15 milímetros aí, tá? E a parte do Hzinho é o mesmo cálculo também, fazemos o mesmo raciocínio, supondo que a arruela desceria cortando aí o apoio, tá? Então, se ela cortasse o apoio, ela faria, um corte circular, mas quando eu corto esse corte aqui, ou seja, quando eu divido, quando eu olho essa área, tá, em termos do seu comprimento, tá, eu vou então ter um cálculo de área para essa arruela, como se ela estivesse aberta, que seria o retângulo aqui. E aí, a sua borda, ou seja, o comprimento aí do corte, vamos dizer assim, seria 2πr, e que a gente multiplica por h, que seria o hzinho que nós queremos calcular. Como a gente não está trabalhando com r, mas sim com o diâmetro dividido por 2, então o comprimento da arruela acaba ficando π vezes d, e a área,
para a gente calcular a área, tem que multiplicar por H, então fica π vezes D vezes H, certo? Como a tensão cortante agora, ou seja, a força cortante, que agora não é mais P, é V, tá? É de 25 kN também, porque é a mesma força que vai, né, fazer com que a carga, é a mesma força que vai fazer com que a arruela corte o material, tá? Então vai ser o mesmo valor de 25.000. Como eu tenho uma tensão de 35 megapascal, ou 35 newtons por milímetro quadrado, eu vou dividir então essa força cortante de 25.000, tá? Pela área, que é o π vezes D vezes H. Só que nós não temos aí o valor do H, eu só tenho o diâmetro da arruela, tá? Que é 25 milímetros, mas eu tenho o valor do tal, que é a tensão cortante, que é de 35, tá? Então, nessas condições aí, deixa eu só aumentar mais uma linha aqui, pessoal. Então, opa. Isso, então vamos só inverter aqui, para ficar mais fácil aqui a linha de baixo. Então, na verdade, a gente troca aí, né, a linha de baixo com o π vezes DH, já que o tal é um valor que eu conheço, tá? Então, vai ficar π vezes D vezes H dividido por 35 aí, tá? Na verdade, aqui, só lembrando que o que eu quero é só o H, então eu vou ficar com π vezes D vezes 35. Ou seja, né, nós vamos ter então o Hzinho, que é o V, que é 5.000, o π, que é constante, 3,14159, diâmetro da arruela 25 milímetros, a tensão 35 newtons por milímetro quadrado. Dividindo tudo isso, nós chegamos então a uma altura de 1,82, uma espessura aí de 1,82 milímetros, tá? Então, dentro aí da aproximação que a gente quer de 5 milímetros, o valor mais próximo é esse de 5 milímetros, tá? Então, ao invés de eu fazer o material com uma espessura aí de, né, arredondando aí 2 milímetros, eu vou fazer ele com uma espessura de 5 milímetros e dessa forma garantir então que não vai ocorrer aí, né, o corte aí por conta da arruela, né? Ou seja, a carga vai ser, a espessura ela vai ser mais que suficiente para suportar essa carga. Na verdade, dá quase 2 vezes, aí dá quase o dobro do valor calculado, tá? Então, essas eram as respostas aí que a gente encontrava, né, para esse probleminha aí, para esse exercício, considerando aí o cenário que nós temos desse probleminha aí, tá? Eu vou deixar a resolução aí, depois eu subo ele corrigido, pessoal. Vamos lá, hoje, embora seja um exercício... Ah, sim, faltou o segundo, né? O segundo aí, pessoal, era um bloco, tá, que estava sujeito a uma força P de compressão, tá? E o que a gente sabe desse bloco, né, de concreto é que ele tem essas dimensões que estão aí na figura, tá? E que ele está sujeito a uma tensão de 0,84 megapascal, tá? Ou seja, essa seria a tensão máxima, tá? Ou chamada também de tensão normal média, que o bloco possui quando você coloca sobre ele o valor máximo de carga sobre ele, tá? Então, quando você tem o valor da tensão máxima, você tem as dimensões do objeto, no caso do bloco, é possível calcular a carga máxima que esse corpo suporta se eu conheço essas duas informações, tá? A tensão e a geometria do bloco. Então, no caso desse bloco aí, o que nós precisamos fazer com ele é, primeiramente, calcular a área, tá? Então, a área desse bloco é facilmente calculada aí se a gente considerar, então, que nós temos, nessa borda aqui, eu tenho uma área, tá? Um retângulo de 25 milímetros de espessura,
tá? E que tem esse comprimento aqui. Acontece que esse comprimento aqui lateral, ele é a soma de todos esses comprimentos que estão aqui, tá? Então é 25 mais 50 mais 75 mais 50 de novo, mais 75, mais 50, mais 25. Então, na verdade, esse bloco aqui, ele é simétrico, né? Ou seja, ele tem 150 desse lado, 150 do outro, e entre os dois 150, ele tem um 50 aqui, né? Então, são 300 mais, são 150 mais 150 que dá 300, com mais esse vãozinho aqui, 350 milímetros de comprimento. Ou seja, essa borda aqui, tá? Essa lateralzinha aqui, a parte de cima, tá? Ela é um retângulo de 25 milímetros por 350 milímetros de comprimento. Então, se eu sei a área dessa borda aqui, automaticamente eu tenho a área da outra borda, porque o bloco é simétrico, tá? E no meio dessas duas bordas eu tenho um outro retângulozinho aqui, tá? Aí esse retângulo agora ele tem 100 milímetros de largura por 50, né, que é essa distância daqui da borda, tá? Então é esse pedacinho aqui dos 50 até onde começa o primeiro furo aqui, tá? Então eu tenho 3 vezes, né, essa estrutura aqui, ela se repete 3 vezes no bloco, tá? Uma, duas, onde está aí a parte central da carga, né, onde a carga está centralizada, concentrada, e você tem esse outro pedacinho aqui também, que é a borda desse material aí, né, que é a borda, vamos dizer assim, desse bloco aí, tá? Então são duas bordas e o meio central aqui, a parte central, mas todas elas têm a mesma largura e comprimento, tá? Que seria 100 por 50. Então, diante disso, nós só temos que replicar essas medidas aí, ou seja, 2 vezes, né, a medida, ou seja, 2 vezes a área das bordas laterais, de 350 por 25, né, de largura, então 350 milímetros de comprimento por 25 de largura, mais 3 vezes, né, esse retângulo de 100 milímetros por 50 milímetros, tá? Ou seja, na primeira medida aqui nós temos então 17.500 milímetros quadrados, né, de área de borda, tá? Essa borda e essa borda aqui. E depois nós temos aí dos retângulos centrais mais 15.000 milímetros quadrados. Então a área desse bloco ela totaliza em milímetros quadrados 32.500 milímetros quadrados. Tá? Essa é a área da superfície do bloco, que é exatamente o que a gente precisa saber, considerando que essa carga ela vai ser concentrada num ponto do bloco, mas essa carga, mesmo ela estando concentrada, ela está agindo sobre toda a superfície do bloco, tá? Lembrando que as forças, que as tensões normais, são sempre relativas a uma carga aplicada sobre uma superfície, então não é um ponto, tá, pessoal? É uma superfície. Vai ser diferente de quando a gente falar de momento de força, que aí vai ser num ponto específico. Então, por enquanto, quando eu tenho uma carga aplicada sobre um objeto, me interessa saber a área que esse objeto tem, porque eu estou considerando que, mesmo concentrada, é como essa força, né, essa carga, ela estivesse distribuída por essa superfície aqui. Então, é meramente figurativa aqui essa questão da concentração da carga, tá? Vamos lá, então. Como é que eu calculo mesmo aí o valor da carga? Se eu sei que sigma é P dividido por A, então o P, se eu conheço o sigma e se eu conheço A, o P vai ser o sigma vezes A, tá? Então, como o sigma é 0,80 megapascal, que é Newton por milímetro quadrado, a nossa área já foi calculada em milímetro quadrado, né? As medidas estavam aí em milímetros quadrados. Portanto, eu multiplico 0,84 por 32.500, o que gera, então, o valor de 27.300 newtons. Aí, né, por convenção aí, ou seja, obedecendo aí a questão dos algarismos significativos que nós temos aí presentes no problema, tá? Nós reduzimos então aí esse valor, eu deixei 27,3 kN, mas devido aí às
devido aos valores, né, que estão aí representados de distância e tensão, que são de 2 algarismos significativos, é só o 100 aqui que difere, mas a maioria é 2 algarismos significativos, que é a menor quantidade. Então, nós vamos arredondar pela menor quantidade. Portanto, aproximadamente 27 kN, ou seja, você tem uma carga equivalente a 27.000 newtons, tá, de força aí que vai estar aplicada sobre essa estrutura e que vai gerar, portanto, essa tensão limite, tá, no bloco aí. Ou seja, essa força de 27 kN é o máximo que eu posso aplicar sem que a estrutura venha quebrar uma parte ou, né, sem que ela venha aí, né, vamos dizer assim, falhar, né? Quando a gente fala de que o material vai falhar, significa que ele vai quebrar e não vai oferecer mais vamos dizer assim, a mesma resistência, ou seja, ele não vai oferecer mais o mesmo equilíbrio, o mesmo suporte que se ele tivesse integral aí, né? Se ele tivesse aí no seu formato original, tá? Então, essa é a carga máxima que a gente teria para essas configurações. Se eu mudar as dimensões do bloco, lógico que automaticamente funciona, né? Você tem que recalcular, porque vai mudar também o valor de carga máxima, ainda que você mantenha, tá, o mesmo valor de tensão média aí, ou de tensão normal, tá, pessoal? Então, esses eram os 2 exercícios aí. Pessoal, hoje nós vamos ver, eu coloquei um exercício só, porque esse exercício ele é bem trabalhoso, tá? Trabalhoso que eu quero dizer no sentido, vamos dizer assim, não que ele seja difícil de fazer, tá? Ele é trabalhoso no sentido da interpretação. Porém, é um problema de regra prática, tá? Então, eu vou explicar ele, deixar ele todo montado aí, e vocês vão só ficar aí com a função de finalizar esse exercício. Se for hoje, tudo bem. Se não for, também não tem problema. A gente termina na segunda-feira aí. Boa noite, Robson. Boa noite, Mariana. Ô, Robson, desculpa, só vi agora, mas se a Thaís te pôs para dentro, muito obrigado, Thaís. Tá? Você esqueceu de mim. Tudo bem, eu sei que o senhor não quer dar aula para mim. Não. É que hoje à tarde não estava... Aliás, é uma pergunta que eu vou fazer. Todos vocês estão vendo o chat, né? Alguém está tendo problema com o chat? Porque na minha aula à tarde, a turma hoje não estava conseguindo ter acesso. Eu acessava, né, o chat, mas a maioria não, todos os alunos, ninguém acessava. Obrigadão, Thaís. Beleza. Então, vamos lá. Pessoal, o problema, esse na verdade ele é um problema padrão, vamos dizer assim, da área civil, né, principalmente da construção civil, que é aquele problema onde você tem que formar ali a estrutura, né, vamos assim, você tem que fazer uma coluna onde você chama de concreto, mas você tem que ter uma sustentação usando também ferro, né, para você, vamos assim, garantir que só o concreto ali, né, se ele vier a rachar, se ele vier, ele não venha, né, ou sofrer algum tipo de porosidade, você não comprometa a integridade da estrutura, tá? Então, esse é um probleminha clássico, como eu falei, da área de cálculo estrutural. Então eu quero mais trabalhar aí alguns conceitos nele, mas não que, né, vamos dizer assim, seja assim, complicado de fazer, tá? Então, basicamente, o que nós temos nesse problema é uma estrutura de concreto, tá? Vamos assim, num formato quadrado, tá? Vamos dizer assim, 300 milímetros de largura por 300 milímetros de comprimento. Ou seja, né, ele tem um formato quadrado aí, essa coluna, e ela está reforçada, então, com 4 barras de aço, considerando que cada barra de aço dessa daqui, tá? Ela possui 18 milímetros de diâmetro cada uma, tá? Então, o objetivo aí é calcular a tensão, né, de uma carga de 800 kilonewtons sobre essa estrutura, tá? Independente, vejam só, independente
da altura dela. Então, o que significa isso? Ah, que não importa a altura? Não, não é que não importa a altura. Na verdade, a questão aí, tá, não é a altura, mas a gente, como eu falei para vocês, a gente determina sempre, tá, a tensão com base na área que aquela força está agindo. Opa, peraí que ia digitar aqui. Tá, então ela basicamente funciona, né, dessa forma, ou seja, ela age sempre sobre a superfície. Então, o comprimento dela, na verdade, é utilizado apenas para efeitos vamos dizer assim, do cálculo se a estrutura vai comprimir ou se ela vai comprimir ou se ela vai esticar, né? No caso daí de uma força de compressão, então é lógico que nós vamos esperar que ela vá comprimir, tá? Espera aí, pessoal, deixa só eu entrar aqui também para eu poder enxergar o chat de vocês aí. Só um minutinho, só estou entrando aqui pelo celular, ingressar, só para eu poder visualizar isso. Se o que você... Ih, verdade, desculpa, Thaís. Tranquilo, Gisleide, não tem problema. Eu vou deixar o material, vocês dão uma olhadinha, e aí eu já vou disponibilizar. Peraí, Thaís, que essa parte dá para... Eu vou disponibilizar essa parte aqui, são 7 páginas, calma lá. Como... PDF, mais opções. E aqui, opções 1 até 7. Vou por aqui, porque eu ainda estou editando ele ainda. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar que realmente vocês precisam acompanhar, pessoal. Esse modelo aqui, esse exemplo de exercício, ele isso, tá aqui, tá o suficiente aqui, já dá para vocês acompanharem. Só um minutinho. Ainda bem que você lembrou, Thaís, obrigado de novo. Era isso que era para eu ter feito antes de começar a aula, eu acabei me distraindo aqui, mas vamos lá. Então, eu vou acabar substituindo esse material aqui, pessoal, é antigo, vocês já baixaram, eu vou até excluir ele, porque daí vai ser esse, quer dizer, eu vou atualizar esse também que a gente está mexendo aqui. Assistência, aula de hoje, 12. Tá aqui. Aí fica mais fácil vocês acompanharem. Prontinho, tá aí. Agora sim, agora está disponível. Tranquilo, Gisleide, sem problema. Fique em paz aí. Vamos lá. Só voltando então, tá? Voltando aqui para o nosso arquivo texto. Então, como eu falei para vocês, basicamente o que a gente tem então é uma coluna de concreto, não importa o comprimento, o L aqui não é uma variável, vamos dizer assim, que importa, tá? Quer dizer, ela não é uma variável crítica para o que a gente quer calcular aqui, porque o que nós queremos é determinar a tensão média, ou seja, eu quero saber, uma vez que eu tivesse só concreto, eu rapidamente calcularia isso aqui. O que é o cálculo da tensão só para o concreto? É a área, a força, divide a força pela área e eu vou achar a tensão, né, de acordo com essa área que você tem aí. Então, a tensão só para o concreto, bastaria dividir o valor da força pela área que ele tem aqui em milímetros quadrados. Ok? Então, 800 mil dividido por 900 não, seria 90 mil milímetros quadrados. Isso me daria a tensão no concreto. E se eu quisesse a tensão no aço, então eu ia considerar que ele tem diâmetro de 18 milímetros, ia calcular lá o diâmetro dividido por 2, né, elevado ao quadrado, multiplicado por π, dividido por 4, e eu teria então esses 800 mil dividido pela área do aço, né, a gente já fez, é o exercício da barrinha lá, é o exercício lá das perninhas da mesa lá, né, você põe a carga em cima, divide em 4 partes, então seria os 800 aí que estariam divididos em 4 barras.
Isso se nós estivermos trabalhando o problema de forma independente, tá, pessoal? Só que não é o caso. O que aconteceu aqui? Nós misturamos dois materiais. Eu misturei concreto com aço, tá? Então, quando isso acontece, na hora de calcular, já não funciona mais do jeito que era, tá? Ou seja, eu não posso tratar como uma coisa só. Por quê? Os dois materiais, né, esses materiais, eles são bem diferentes na sua composição, na sua estrutura, na sua forma de existir, né, assim. Então, são de naturezas completamente diferentes, tá? Então, aço é aço, concreto é concreto, mas eu preciso trabalhar com essa estrutura, né, que juntou esses dois materiais aí. E quando isso acontece, o que nós temos que fazer, então, é analisar a fração, né, ou seja, a parte com que a força atua em cada material. E nesse caso aqui, então, nós vamos ter, né, dessa forma, o módulo de elasticidade do aço e o módulo de elasticidade do concreto. Como vocês veem aí, o módulo de elasticidade do aço, ele é 8 vezes maior do que o do concreto, tá? Então, vamos dizer assim, essa estrutura aí, na verdade, ela acaba reforçando aí o concreto, aumentando, vamos dizer assim, bastante aí, né, a capacidade da estrutura como um todo de resistir a uma carga grande, tá? E faz, então, com que esse material divida, né, ou seja, essa pressão que ele está sofrendo aqui, essa força de compressão, estando dividido em dois materiais, vamos dizer assim, que tem elasticidades diferentes, ou seja, módulos de elasticidade diferentes, com certeza, né, você vai distribuir. E também vai ser possível calcular a fração de força, né, que fica para cada um deles, ou seja, quanto fica para o concreto e quanto fica para o aço. Tá, e é exatamente com base nisso que a gente começa, então, esse problema, ou seja, analisando os dois tipos de materiais, tá, sob aí o ponto de vista de quem contribui com quem, né, ou seja, como é formada essa carga que está sendo aplicada sobre essa estrutura aí. Então, o que nós temos aí? Que a nossa carga é de 800 kN, ou seja, né, 800 mil newtons, e que eu vou dividir, então, essa carga, esse P, em parte da força no concreto, que eu vou chamar de PC, e parte da força no aço, que eu vou chamar de PA. Ou seja, o P, né, o valor da carga, os 800 kN, ele vai ser parte da força no concreto, mais parte da força no aço. Só que se eu ficar com essas duas parcelas aqui, né, vamos assim, no meu cálculo, eu não vou conseguir fazer nada. Então, nós podemos aí isolar uma dessas forças, né, uma dessas contribuições, de forma separada, ou seja, em função da carga principal, que é o peso. E aí, tanto faz, tá, pessoal? Eu isolei aqui como peso do concreto, tá, parte da força no concreto, mas eu poderia fazer aqui PA igual P menos PC. Então, vamos adotar essa linha de raciocínio, depois se alguém quiser voltar e mudar para testar, fique à vontade. Então, estou considerando aqui que a parte da força que atua no concreto, tá, ela é o peso, os 800 mil, menos a parte que atua no aço. Como eu sei que o diâmetro do aço é de 18 milímetros, tá, e a lateral, né, ou seja, as bordas aqui, então, já que é uma estrutura quadrada, as bordas são de 300 milímetros, nós podemos, então, começar calculando aí a área de cada um. Ou seja, eu preciso calcular a área, né, de cada, ou melhor, de uma barra de aço, já que nós temos 4, tá? Então, eu calculo a área eu calculo a área da barra de aço, que é π vezes d ao quadrado sobre 4, é aquela mesma fórmula, né, πr quadrado, só que a gente usa o diâmetro. Diâmetro ao quadrado é diâmetro sobre 2, ao quadrado fica diâmetro ao quadrado sobre 4. No caso, diâmetro do aço. Então, o que eu vou calcular aqui é a área do aço. E nesse caso, nós estamos considerando aqui que são 4 barras. Então, eu preciso multiplicar por 4 a área de uma barra, que é diferente do que a gente faz lá na mesa, onde a gente divide a força por 4,
porque, né, tem 4 pés lá na mesa, a gente calcula para um e é válido para todo mundo, tá? Então, fiquem atentos com relação que você está calculando a contribuição da força que vai estar atuando nas 4 barras, ou seja, se aumentar mais uma barra aí, vai ter um efeito... Então, se eu colocar mais uma barra aqui, eu vou ter um efeito, tá, diferente, ou seja, essa conta aqui, ela muda. Então, a área do aço, né, que é onde eu vou dividir, ou seja, onde eu vou dividir aqui a contribuição, né, da carga entre concreto e aço, ela seria, se eu incluir mais uma barra, ela seria 5 vezes o π vezes dA ao quadrado sobre 4, e aí, dessa forma, então, né, eu aumentaria, ou seja, eu teria aí um valor maior de área. Como é 4, o 4 ele vai se cancelar com o 4 aqui da fórmula, tá? E eu vou ficar, então, com o π vezes d. O d é 18 milímetros, e elevando ao quadrado e dividindo isso daí, né, elevando ao quadrado multiplicando por π, nós chegamos, então, a esse valor de 1017,88 milímetros, tá? Boa noite, Francisco. Ok, isso daí, pessoal, é a área do aço. Então, como eu falei, são 4 barras de aço, calculamos a área do aço. Agora vamos para a área do concreto. Então, lembrando que dentro do concreto tem 4 barras de aço, então eu preciso descontar essa área do aço, que eu já calculei aqui em cima, considerando que são 4 barras. Ou seja, a área do nosso concreto aí, ele vai ser o lado vezes lado, porque né, é um formato quadrado. Então, vai ser o L ao quadrado, 300 vezes 300, menos a área que nós calculamos em cima para 4 barras de aço, tá? Então, calculando isso, nós vamos ter, então, 90 mil menos os 1017,88, que vai dar, então, um total de 88.982,12 milímetros quadrados. Ou seja, chegamos agora na área do concreto. Beleza, vamos lá então. O que eu falei para vocês? Que não importa, tá, o comprimento aqui da coluna de concreto, se eu sei as dimensões, né, diâmetro da barra de aço, lado do concreto e a carga que vai em cima. Por quê? Porque essa força, ela vai comprimir, né? Ou seja, quando ela for aplicada aqui, isso aqui como eu falei para vocês, é figurativo. É como se você tivesse uma outra estrutura de concreto que vai, né, ficar assentada aqui como é que se diz? Que vai ficar nessa coluna aqui apoiada, tá? E que esse apoio vai representar uma força de 800 quilonewtons, tá? Então, quando isso aqui estiver, né, fazendo força sobre essa coluna de concreto, na verdade, ela vai estar comprimindo tanto o aço quanto o concreto. Então, o que acontece nesse problema? O que acontece é que a deformação, ou seja, né, como é uma força de compressão, a deformação, ou seja, o encurtamento ΔL dessa estrutura, né, composta por concreto mais aço, ela tem que ser a mesma. Ou seja, a nossa formulinha lá de, né, P vezes o comprimento da barra, né, ou do comprimento do material, dividido por módulo de elasticidade vezes a área, ele vai ser o mesmo para os dois. Então, nesse caso aqui, o L, tá, da barra e o L do concreto são o mesmo, ou seja, eles vão se cancelar. Portanto, não depende do comprimento. Por isso que eu falei, na hora da compressão, ou seja, na hora de resistir à força de compressão, o L não importa. Os dois eles vão ser comprimidos, né, ao mesmo tempo, tá? E com a mesma intensidade. Então, nessa situação, a única coisa que a gente tem que fazer é considerar que o encurtamento do concreto será igual ao encurtamento do aço. O que significa, então, que eu vou ter a parte do peso, né, do concreto, vezes o comprimento da coluna, dividido pelo módulo de elasticidade do concreto, vezes a área do concreto.
E isso vai ser igual a parte da carga do aço, né, que vai ficar dividida no aço, vezes o comprimento da coluna, dividido pelo módulo de elasticidade do aço, vezes a área do aço. Bom, como eu falei, L com L vai embora, né, não preciso deles, mas coloquei aqui, então fica multiplicando em cruz, tá? Fica PC vezes L, que multiplica EA vezes EA, EA vezes AA, e do outro lado eu tenho PA vezes L, que multiplica EC vezes AC. Tá? Então ficou um produto trocado, sem problemas. Quando eu elimino o L aqui dos dois lados, que ele é o mesmo, eu vou ficar então com essa expressão PC, que multiplica EA vezes AA, igual ao PA vezes EC vezes AC. Tá? Lembrando que o A é aço e o C é concreto, tá, pessoal? É só a distinção aí para saber que não é só letra, né? Não dá para cortar aí o P, o E e o A dos dois lados aí, porque cada um deles representa uma contribuição diferente de um material diferente. Bom, mas a pergunta é, e aí, como que eu consigo resolver isso, considerando que eu não tenho a parte da força que está agindo no aço e eu não tenho a parte da força que está agindo no concreto. Então é por esse motivo que a gente usa aí essa, né, esse isolamento aí da variável PC em função do P menos PA, tá? Então agora nós substituímos aqui no lugar do PC o P menos PA, e aí nós aplicamos a distributiva. Então agora sim ficou mais fácil aí, ou menos difícil, da gente calcular os valores envolvidos. Por quê? Todos esses elementos aqui a gente conhece, o EA, o AA, o EC, o AC, a gente só não conhecia o PA e o PC, mas como o PC está em função do PA agora, então todo mundo virou uma única variável. Aí eu só fiz a continha aqui, tá, pessoal? Só para mostrar quem fica do lado de quem, apliquei a distributiva, tá, aqui na primeira linha, aí na segunda linha separei os termos, coloquei os termos iguais do mesmo lado, então esse lado aqui veio para cá, e aí eu isolei o PA, que está comum as duas aqui, deixando só a soma, né, do módulo de elasticidade do aço, a área do aço, mais o EC, que é o do concreto, mais o AC, que é o do concreto também. Então, quando a gente isola o valor aqui, desculpa, da esquerda, né, da direita, que é o PA, e coloca todo mundo, né, do mesmo lado, aí eu só deixei o PA aqui do lado direito e passei, então, essa parte aqui em parênteses, dividindo aqui embaixo do EA vezes AA, tá? Então, o que eu fiz, na verdade, aqui foi criar, aí eu coloquei aqui o passo anterior, o que eu fiz aqui foi só montar, vamos dizer assim, deixa eu colocar essa parte antes aqui, pessoal, senão não faz muito sentido, isso, tá, então eu posso usar esse formato aqui, tá, não preciso deixar ele isolado assim, eu posso usar esse formato aqui, ou eu posso já, né, colocar os valores direto aqui e fazer a conta, tá, pessoal, então tanto esse formato aqui de fórmula, quanto esse de baixo aqui, qualquer uma das formas pode ser obtida. E aí, o que eu queria que vocês tentassem fazer agora aí, é chegar nesse valor aqui do PA, substituindo esses valores que estão aqui embaixo, dentro dessa fórmula aqui, tá? Então, deixa eu só colocar isso daqui no formato que vocês vão poder usar aí. É o P do aço, igual isso daqui, dividido por... Então eu só quero que vocês comprovem aí, tá, pessoal? Vou dar, são 7h30 agora, vou dar uns 10 minutinhos aí. É só substituir o valor, fazer a continha e confirmar se chega nesse valor mesmo ou se eu comi bola aí, o que eu errei.
Quando vocês vão fazendo, eu vou montando aqui, tá? Então, só ficar de olho aí.
Tudo bem aí, pessoal? Alguém chegou... Bom, eu fiz pela calculadora aí, deu uma diferença, mas eu não sei se eu errei, se eu digitei alguma coisa, mas o fato é que o Excel nunca falha, tá? Então, esse cálculo, essa resposta aqui que eu coloquei, é a resposta que eu tinha chego realmente pelo Excel, tá? 67.072,50 newtons, tá? Então, esse é a contribuição aí que o aço tem, né? A contribuição que o aço tem em relação ao peso total, ou seja, né, dos 800 mil, tá? O aço fica, na verdade, com 67 mil, né, newtons desse total de força aqui. O que significa, então, né, retomando ali a fórmula inicial aqui, né, PC igual a P menos PA, deixa eu só copiar ela aqui de novo. Que significa, então, que peso do aço. Espera aí, pessoal. Isso, peso do concreto é igual ao peso menos o peso do aço. Então, é isso aqui. Igual. E o peso do concreto, que é igual ao peso menos o peso do aço, corresponde, então, ao valor 800 vezes 10 a terceira, ou 800 mil, subtraindo esse valor só para ficar certinho aqui, pessoal, deixa eu usar 0,55, tá? Para não ficar um arredondamento muito grosseiro aqui, para não ficar diferença. Então, 67.072,55. O que gera, então, R$732.927,45. Sete três dois nove dois sete 732.927,45. É isso aí. Newtons, tá? Então, se a parte do aço se a parte do aço é essa de cima, certo. Então, a parte do concreto é a parte complementar, tá? É o que falta aí do... Tá? Mas ainda não acabou, tá, pessoal? Na verdade, só voltando aqui para vocês, o problema nosso aqui, na verdade, a pergunta é determinar a tensão média do concreto e do aço se a coluna é submetida a uma carga axial de 800 kN. Então, vamos lá. Se essa carga, então, é submetida... vamos dizer assim, né? Se nós temos, então, a parte do aço e a parte do concreto, agora eu sei a proporção com que cada um trabalha, né? Ou a proporção com que a carga está distribuída em cima de cada material, certo? Do aço
67.072 e do concreto 732 mil, ou seja, a maior parcela da carga ela está distribuída em cima do concreto, ou seja, se eu acrescentar mais aço, tá, então isso fica um pouquinho dividido aí, tá, ou seja, isso aí talvez, né, melhore aí, considerando o diâmetro da barra que eu estou usando, tá, então esse diâmetro, ele é pequeno, ele é pequeno em relação à carga que se tem e à área de concreto que se tem aí, tá? Então não é suficiente, vamos dizer assim, para eu ter, por exemplo, né, 40 ou 30% para o aço e 60 ou 70% para o concreto, tá? Então, para a gente terminar esse problema aqui, ainda falta calcular as tensões. Só lembrando que tensão, deixa eu voltar aqui agora só para eu copiar as formulinhas. Está aqui. Então vamos lá. Agora nós vamos ter tensão do aço e tensão do concreto. Tá? Então lembrando que a tensão do aço vai ser a parte do aço, então é o P aço. É a parte da força que trabalha no aço dividido pela área do aço. Então, mesmos materiais. Tá? Então, para calcular isso aí, vocês vão ter que fazer agora esse pequeno trabalho aí. Eu vou só deixar indicado, pessoal, mas é para vocês aí, tá? Opa. E da mesma forma, para o concreto, nós vamos ter a parcela que corresponde aí da carga, né, que age sobre o concreto, dividido pela área do concreto, que é a área descontada do aço. Tá? Então vocês têm as duas parcelas aí, agora dividir e dar o resultado aí. Vamos lá, vou aguardar no chat aí as respostas, hein?
Tudo bem aí, pessoal? Só finalizar a conta, hein? Alguém já tentou? Então, vamos lá. Vamos fechar, então. Então, eu tenho 67.072,55, que vai dividir 10, 17... 17,88. 65,89 megapascal, tá? E aqui embaixo, 732.927,45 dividido por 88.982,12. 8,24. Ou seja, a tensão, tá, em função aí da área menor, né, consequentemente, você vai ter uma tensão maior em cima do ar, mesmo as contribuições aí sendo sendo diferentes. Então, mesmo para o aço aí, onde a gente tem, né, uma parcela da força aplicada, né, aí menor sobre o aço, então, como a área também é menor, né, você tem, então, uma tensão maior agindo no aço, tá? E para o concreto, tá, embora a tensão aí, embora o peso, né, seja uma parcela maior e a área, consequentemente, também proporcionalmente a uma área maior, tá? Então você tem uma tensão menor, ou seja, a conveniência de se misturar os dois materiais aí para fazer uma coluna, tá? É exatamente essa, é você poder distribuir a força de uma forma em que você tem, né, a vantagem aí de ter os dois materiais distribuídos simultaneamente. Deixa só, pessoal, eu descompartilhei aqui, eu já vou recompartilhar, tá? É só para eu corrigir uma coisa antes de salvar aqui para vocês. Que é, vamos assim, o presentinho aí que eu vou deixar para vocês para segunda-feira, tá? Um exercício aí para vocês darem uma pensadinha. Se conseguir fazer, beleza. Se não conseguir, não se preocupe que eu vou corrigir na segunda-feira também, tá? Então, fiquem aí sossegados. Deixa só eu copiar ele do outro arquivo aqui, que é para não ficar rodando aí na cara de vocês na tela aí, tá? Só me dá um minutinho já. Pera lá. Vamos lá. Na verdade é o mesmo exercício, tá, pessoal? Vamos dizer assim, é só um olhar diferente, tá? Então eu vou explicar ele, mas não precisa fazer hoje não. Deixa eu só colocar que ele é o quarto exercício. Ele é uma variação desse exercício aqui, só para vocês entenderem que o cálculo estrutural, ele nem sempre está condicionado aí a um formato específico de, né? Você, é sempre assim? Depende. E se eu quiser saber uma outra informação, tá? Então essa informação agora que eu vou passar para vocês, só voltando aqui, tá? Então o que nós temos agora? É o mesmo problema, tá? Aqui só tenho que mudar, pessoal, aumentou, deixa eu copiar lá em cima, para não ficar diferente aqui, tá? Esse valor é o mesmo aqui embaixo.
Oh, cara. Tá, então mesmo problema, mesma carga, mesma largura, mesmo comprimento, mesma altura aqui da coluna, mesma quantidade de barras, tá? A única diferença aqui no nosso problema agora é a seguinte, o que eu quero? Então nós temos aí uma coluna, né, do mesmo formato que o problema anterior, coluna, né, de concreto com alta resistência. Ah, sim, pessoal, estava certo aqui, peraí, deixa eu deixar... a única coisa que mudou aqui, tá, é que agora nós estamos trabalhando, né, com o concreto chamado de alta resistência. Então, esse concreto de alta resistência, ele tem um valor, né, de elasticidade um pouco maior do que o concreto padrão, que é aquele de 25 gigapascal, tá? Então, o concreto agora ele tem 29 gigapascal, mas ele continua aí reforçado com 4 barras, né, de reforço aí, com 4 barras de aço A36, que tem o mesmo módulo aí de elasticidade, 200 gigapascal, tá? A questão aqui agora é a seguinte: o que eu quero, e é geralmente o que acontece na prática, né? O que eu quero aqui é dividir, né, a coluna, né? Ou seja, eu quero, na verdade, fazer com que esses 800 kilonewtons aí, ele fique dividido em frações proporcionais. Ou seja, o que eu quero é que 1/4 da carga seja sustentada pelo aço e 3/4 da carga seja sustentado pelo concreto. Então, quando eu faço essa pergunta, o que acontece aqui é que a variável diâmetro sumiu, ou seja, na verdade ela não sumiu, né? Ela é a pergunta do problema agora, tá? Então, só para anotar aqui para vocês... Espera aí que eu não estou achando um espaço aqui. Nossa. Calma lá. Tá, eu vou colocar aqui em outra parte, tá? Então, o problema que nós temos aqui é calcular o diâmetro, ou seja, agora eu vou dimensionar a barra que vai ser colocada nessa estrutura de concreto, tá? Ou seja, eu quero saber qual é o diâmetro que essa barra tem que ter para ela poder suportar 3/4, ou seja, 600 mil newtons, né, e não kilonewtons aqui. Então, tira o quilo aqui, tá? Então, eu quero saber agora quanto que precisa, tá? Quanto que a barra tem que ter para que ela suporte 600 mil newtons de força no concreto e a barra, né, as barras de aço, elas suportem 200 mil newtons. Então, o que mudou aqui agora, pessoal, foi a relação, ou seja, no anterior já estava dado o valor do diâmetro da barra, só voltando lá para vocês lembrarem. Então, aqui, ó, cada barra, né, ou seja, 4 barras de aço, cada uma com diâmetro de 18 milímetros. Então, a pergunta agora mudou. Agora eu quero dividir a carga, tá, em 3/4 e 1/4. Então, agora são 3/4 para o concreto. Então, assim, estou colocando a maior parte para o concreto ainda. E 1/4, que seria 25%, para o aço. Ou seja, eu quero agora, né, uma estrutura que divida aí o peso, né, a carga total, nessas frações aí, tá? 75% para o concreto e 25% para o aço. Ou seja, né, uma proporção de 600 mil para o concreto e 200 mil para o aço. Então, para que isso aconteça, vai ter que ter aí uma reformulação do diâmetro, ou seja, eu não posso vir aqui agora e colocar 4 barras de 18 milímetros, porque essas barras não vão mais ter essa divisão aí. O que significa, então, que nós vamos ter que redimensionar o diâmetro das barras de aço, tá? Para que, né, eu saiba agora, vamos assim, para que
eu compre novas barras de aço, tá? Para colocar aí nesse, né, substituir essas 4 aqui, então, por outras 4 novas, de diâmetro, né, provavelmente maior, porque já que essas a gente calculou lá no caso anterior e viu que elas estão aí na casa dos 10%, nem isso, né, menos que 10%, deu 60 mil, tá? Então, tá menos que 10%, tá? Então, agora, como eu quero 25%, então eu vou ter que colocar outras barras aqui, não poderão ser as mesmas. Ok, quando isso acontece, pessoal, o que nós temos, então, é que trabalhar a área do problema, tá? Então, para trabalhar a área desse problema, agora nós vamos partir daquela formulinha lá que eu coloquei em cima lá para vocês. Vamos lá, então, o que muda agora também na forma da gente trabalhar, tá, pessoal, é essa expressão aqui. Nós vamos trabalhar com ela não na sua forma dividida, ó, nós vamos trabalhar com ela aqui na sua expressão original, né, naquela onde eu considero que somente o comprimento não precisa ser considerado, porque o comprimento tanto para o concreto quanto para o aço na hora da compressão é o mesmo, tá? Então a única informação que eu vou tirar aqui, e eu vou trabalhar então com essa expressão aqui. Deixa eu só descer ela de novo aqui, tá? Ela está aqui, perdão, o que eu queria era outra, essa daqui. Tá, então só vou substituir ela aqui para vocês entenderem aí. Então o que nós temos agora é o P do aço. Então é o peso do aço vezes o módulo do aço, né? Espera aí, gente, deixa eu pegar a fórmula certinha, senão eu vou atrapalhar vocês depois. Agora sim. E, então vamos lá, é o P do concreto, calma lá. Então é o peso, né, ou seja, a parte do peso que está agindo sobre o concreto, agora nós sabemos quanto é, tá? Então agora nós sabemos que a parte do peso que age sobre o concreto, né, o valor foi dado, tá aqui, é 75%, são 600 mil, então ele não é mais uma variável desconhecida, ele é uma variável conhecida. O módulo de elasticidade do aço nós temos, é conhecido também, a área do aço, essa nós não sabemos, já vou falar dela. E o P do aço vezes a área do concreto multiplicado pela área do concreto. Pronto, a expressão é essa daqui. Tá? Vou deixar aí com os nomes para não confundir vocês. Então vamos lá, qual é o nosso problema aí principal, pessoal? Nosso problema principal agora é que nós sabemos que a área do aço, considerando 4 barras, ou seja, eu vou substituir essas 4 barras de 18 milímetros por novas 4 barras de novo diâmetro. Então, eu vou continuar trabalhando com a área como sendo π vezes dA ao quadrado. Por quê? Seria π vezes dA ao quadrado dividido por 4, mas como são 4 barras, então eu só vou trabalhar com a área como sendo π vezes dA ao quadrado. E a área do concreto vai ser, né, lado vezes lado, continua mesmo valor, 90 mil, menos a área da barra de aço, que agora nós não sabemos. Ela agora se tornou uma incógnita para a gente, tá? Então, o que vai acontecer aí? Ó? Eu substituí parcialmente aí os valores, então coloquei a parte do valor do concreto, coloquei o valor do módulo de elasticidade do aço, 200 mil, coloquei a área do aço, que nós não sabemos, é isso que nós queremos calcular, o peso, né, ou seja, a carga que vai ficar sobre o aço, que é 1/4, então 200 mil, o módulo de elasticidade aí do concreto, que é, né, um concreto mais resistente, é um concreto de alta resistência, 29 mil,
multiplicado pela área do concreto, que vai ser 90.000 menos A. Então, qual é o objetivo aí? Qual é a missão de vocês? Calcular, tá? Então, vocês têm aí, ó, na verdade, vocês têm uma função do primeiro grau aí, tá? Tem A desse lado e vai ter A do outro lado, aplica a distributiva aí, isola o A, descobre o valor do A, e com base nesse valor do A, você vai daí, né, dividir o valor do π, tirar a raiz e achar o diâmetro, tá? Então, o valor aí, vamos dizer assim, o objetivo de vocês aí é calcular o diâmetro do aço, tá? Essa é a missão para vocês aí para o final de semana, tá? Aí na segunda-feira eu corrijo isso. Deixa só eu salvar para atualizar aí para vocês. Então, mudou o problema, mas tá montado, tá, pessoal? É só finalizar isso daí. Não tem, vamos dizer assim, a parte mais difícil, que era montar todo o raciocínio aí, já tá montadinho, porque, como eu falei, quando a gente muda a variável que a gente quer, nós, na verdade, estamos mudando, vamos dizer assim, o problema de significado, ó. Então, o que nós temos aí agora é um problema onde eu tenho a carga, eu sei quanto eu quero, né, de carga para cada tipo de material. Então, como eu mudei essa parte, né, de quanto eu quero para cada material, eu não posso mais usar as mesmas barras de 18 milímetros do problema anterior, tá? Então, pessoal, não é 18, já vou adiantar, não é 18, tá? Então, não vai dar 18. Quanto vai dar, eu não vou falar, calculem aí que vocês vão descobrir, tá? Mas não é 18, isso eu posso garantir para vocês. Então, se você usar 18, tá errado. Ou se por algum motivo, é o mesmo problema anterior, eu vou usar 18. Não, tá errado. Tá errado porque mudou a parcela que cada material está recebendo agora de contribuição. Então, o que vocês têm que fazer agora é calcular. Vocês têm que... E esse cálculo aí, ele tá prontinho já, é só fazer ele aí. Deixa eu subir. Opa. Carregar, ele só vai atualizar esse arquivo aqui. Sim, substituir. É isso aí, tá, pessoal? Então, só finalizar. Esse é um exercício também padrão dessa parte de, né, cálculo estrutural aí, tá? Gente, por hoje é só. Agradeço muito aí a participação, apesar de vocês... Sim, é um trampo, Maela, não vou dizer pra você, mas vamos assim, ele tá mastigadinho já, tá? É só você engolir. Não tem... vamos assim, trabalho nenhum. Agora é só aplicar ali a distributiva e determinar ele. Geralmente, vamos dizer assim, esse exercício é para fazer ele do zero. É um dos exercícios assim mais difíceis que tem lá no livro que eu falei para vocês do Hibbeler, que é um exercício, como eu falei, dessa parte de quem trabalha com edificações, né, com cálculo estrutural, tem que fazer esse exercício aí do zero, ou seja, muitas vezes você muda ali algumas parcelas, né, algumas coisas, e ele fica mais complicado. Então, assim, dá para deixar ele bem azedo mesmo, tá? Mas aí tá tranquilinho para vocês. É só finalizar mesmo que, tá? Vocês conseguem terminar ele de boa. Ok, pessoal? Então é isso por hoje, tá? Eu vou fazer a chamada aqui depois pela